A família Shafia fugiu da guerra e da instabilidade, na esperança de encontrar uma nova vida no Canadá. Eles eram originários do Afeganistão, um país onde as tradições determinam o destino e a honra da família está acima da liberdade individual. À primeira vista, pareciam migrantes comuns, um pai bem-sucedido, 2 esposas, 7 filhos. Mas por trás da fachada de prosperidade aparente, escondia-se uma verdade terrível. Controle, medo e violência tornaram-se parte integrante da vida deles. Até que um dia, a família se viu no centro de um dos crimes mais cruéis e chocantes da história do país. Mohammed Shafia nasceu em uma família afegã pobre. Seu pai morreu quando o menino tinha apenas 2 anos, e o cuidado com a família recaiu sobre os ombros da mãe. Ele entendeu cedo que a vida exigia crueldade. A educação era um privilégio inacessível para ele, então começou a trabalhar ainda na infância. No início, ele ajudava a mãe com as tarefas domésticas, depois passou a consertar eletrodomésticos. Mais tarde, percebeu que poderia ganhar dinheiro de outra forma, revendendo mercadorias com lucro. O negócio de Mohammed se desenvolveu rapidamente. Ele trabalhava com importação de eletrônicos, móveis e automóveis, sempre encontrando novas maneiras de lucrar. Sem educação formal, ele compensava isso com seu instinto natural e a habilidade de tirar proveito de qualquer situação. Quando sua situação financeira se estabilizou, ele decidiu que era hora de formar uma família. Rona vinha de uma família respeitada e abastada. A família dela seguia tradições, mas proporcionou educação às filhas. Ela cresceu em um ambiente de cuidado e seu destino já estava traçado. Como a maioria das garotas de seu círculo, ela deveria se casar conforme a decisão dos pais. Quando os pais lhe anunciaram que seu marido seria Mohammed Shafia, ela não teve escolha, aceitou a decisão dos mais velhos como algo natural. O casamento foi celebrado com grande pompa. A festa de casamento foi realizada em um dos melhores hotéis, para onde foram convidados centenas de convidados. Para todos, era a união de 2 famílias respeitadas, mas ninguém perguntou à própria Rona o que ela queria. Depois do casamento, sua vida mudou radicalmente. Agora ela era obrigada a obedecer ao marido, cuidar da casa e cumprir todas as suas exigências. Passaram-se alguns anos. Não tiveram filhos no casamento, por isso a posição de Rona tornou-se instável. Na sociedade deles, uma mulher que não consegue ter filhos perde seu valor. Mohammed ficava cada vez mais irritado, e os boatos sobre sua infertilidade começaram a chegar aos parentes. Aos poucos, o marido começou a se afastar da esposa, e sua irritação se transformou em desprezo frio. Após 7 anos de casamento sem filhos, ele decidiu tomar uma segunda esposa. Tuba era mais jovem, mais submissa e, o mais importante, capaz de lhe dar herdeiros. Assim que se tornou sua esposa, ela deu à luz o primeiro filho, depois o segundo. A cada ano, sua influência na casa aumentava, enquanto Rona ficava cada vez mais em segundo plano na vida familiar. Mohammed Shafii estabeleceu regras rígidas em sua família, onde todos obedeciam à sua vontade. Ninguém ousava discutir com ele, e qualquer desobediência era punida com humilhação ou castigo físico. Ele controlava as finanças, tomava decisões por todos os membros da família e exigia respeito absoluto. As mulheres naquela casa existiam apenas dentro dos limites de suas regras. Tuba não apenas apoiava essas regras, mas também as reforçava. Ela assumiu completamente a posição de esposa principal, afastando Rona, e seu poder na casa era absoluto. Ela controlava as crianças, o dinheiro e até mesmo o destino de Rona. Com o passar dos anos, sua atitude em relação à primeira esposa tornou-se ainda mais rígida. Ela restringiu o contato de Rona com as crianças, não lhe permitia ter nem mesmo direitos pessoais mínimos. Hamed, o filho mais velho de Tuba, tornou-se um instrumento de pressão sobre as irmãs. Desde a infância, ele foi criado em uma atmosfera de rígidas tradições patriarcais, onde o homem é o chefe e a mulher deve obedecer sem questionar. O pai lhe incutiu a ideia de que controlar as irmãs era sua obrigação. Ele vigiava para que elas não quebrassem as regras estabelecidas e relatava aos pais cada passo que davam. As irmãs Zainab, Zakar e Jiti viviam sob constante vigilância. Qualquer tentativa de desobedecer ao pai ou a Mehmed resultava em punição. Elas não podiam fazer amigos, sair de casa livremente ou sequer escolher suas próprias roupas. Mohammed não as via como pessoas.
Para ele, elas eram parte da família que deveria corresponder à sua visão de honra. Quando a família se mudou para o Canadá, muitos pensaram que isso daria às crianças uma chance de ter uma vida melhor. Mas nem mesmo a mudança de país alterou as regras dentro de casa. Pelo contrário, o controle ficou ainda mais rígido. O pai entendia que seus filhos agora viviam em um ambiente onde as mulheres tinham direitos e, por isso, intensificou a vigilância. As meninas começaram a perceber que a vida fora de sua casa era diferente daquela em que viviam. Elas observavam como suas colegas conversavam com meninos, escolhiam suas próprias roupas, decidiam quem queriam ser, mas elas mesmas continuavam na mesma prisão. Hamed ficou ainda mais rigoroso. Ele vigiava para que as irmãs não adotassem hábitos ocidentais. Ele checava os celulares delas, monitorava seu comportamento na escola e relatava tudo aos pais. Rona esperava que a mudança para um novo país mudasse sua situação, mas seu destino continuava o mesmo. Ela não sabia o idioma, não tinha documentos nem trabalho. Sem passaporte e sem independência financeira, ela estava completamente à mercê da família. O Canadá não trouxe liberdade para a família, tornou-se um novo território onde as antigas leis dos Shafia continuavam a valer. Zainab, a filha mais velha de Mohammad Shafia, foi a primeira a ousar desobedecer abertamente. Apesar do rígido controle da família, ela iniciou um relacionamento secreto com um rapaz chamado Omar. Ele era mais velho que ela, tinha origem paquistanesa e, o mais importante, não fazia parte do círculo de pessoas que seu pai poderia aprovar. O relacionamento deles começou com a troca de bilhetes, depois evoluiu para conversas por e-mail e mais tarde para encontros secretos. Zainab entendia o quão perigoso era o seu comportamento. Em casa, ela era vigiada por Hamed. Na escola, ela também não conseguia se sentir segura. No entanto, o amor por Omar a fazia correr riscos. Quando o pai viajou a trabalho mais uma vez, ela aproveitou a oportunidade e convidou o rapaz para sua casa, esperando que ninguém descobrisse. Hamed Shafia acidentalmente encontrou sapatos de outra pessoa no corredor. Ele imediatamente percebeu que havia um estranho na casa. Sem perder tempo, ele contou aos pais sobre isso. Omar conseguiu fugir, mas Zainab enfrentou um castigo cruel. Ela foi espancada e trancada em um quarto por vários meses, sendo proibida até mesmo de sair para a rua. Enquanto ela estava em reclusão, Sahar tentava lutar por sua independência de outras maneiras. Ela não buscava um confronto aberto, mas aos poucos se afastava das normas tradicionais. Na escola, ela tirava o hijab, usava maquiagem e vestia roupas proibidas pela família. Ela começou a se relacionar com Ricardo, um rapaz de Honduras que era o completo oposto de quem seus pais escolheriam para ser seu marido. Sahar sonhava com a liberdade e planejava seriamente fugir. Ela discutia com Ricardo a possibilidade de ir para outro país, onde não poderiam encontrá-la. Em seus planos, ela queria fazer com que a família pensasse que ela tinha ido para Honduras, enquanto na verdade ela pretendia ir para os Estados Unidos. Mas um acontecimento destruiu seus planos. Ela estava jantando em um café com Ricardo quando, de repente, percebeu que seu irmão a observava de outra mesa. Ele não se aproximou, não disse uma palavra, mas sua presença significava uma coisa: agora ela estava em perigo. Ao voltar para casa, ela se preparou para o pior. Ela foi chamada pelo pai, que já sabia de tudo. Não houve conversa, apenas punição. Após uma surra brutal, proibiram-na até mesmo de frequentar a escola. Ao perceber que sua fuga poderia lhe custar a vida, Sahar entendeu que fugir de casa seria mais difícil do que ela imaginava. Diante do que estava acontecendo, Jiti, a mais nova das irmãs, expressava seu protesto de outra forma. Ela não tentou fugir nem arranjar um namorado. Ela começou a se comportar de maneira provocativa, causando problemas na escola. Sua agressividade, faltas constantes e grosseria com os professores tornaram-se sua forma de lutar. Ela queria que alguém percebesse que algo terrível estava acontecendo em sua família. Ela foi chamada à diretoria, após o que se seguiu uma conversa com o serviço social. Mas quando os pais foram convidados para uma reunião, eles afirmaram que Jiti se comportava mal porque estava corrompida pela influência ocidental. Eles asseguraram aos funcionários do serviço que resolveriam o problema com ela por conta própria. As tentativas das filhas de resistir ao sistema só pioraram sua situação. A família se convenceu de que elas haviam perdido o controle e, portanto, deveriam ser punidas. O conflito entre o pai e as filhas atingiu um ponto crítico. Agora, o destino delas estava decidido.
Quando Zainab, Sahar e Jit tentaram escapar do controle da família, elas sabiam que seus passos traziam perigo. Mas elas não imaginavam que o sistema, que deveria protegê-las, se mostraria impotente diante da crueldade do pai e do irmão. Zainab foi a primeira a decidir pedir ajuda. Após meses de reclusão, ela percebeu que a única saída era ir embora para sempre. Ela fugiu de casa e encontrou abrigo em um centro para mulheres vítimas de violência. Lá, ela sentiu-se segura pela primeira vez. No entanto, sua fuga não passou despercebida. Hamed imediatamente procurou a polícia, alegando que sua irmã havia sido sequestrada. Ele acusou o amigo dela, Omar, esperando que ele fosse preso. Quando a polícia encontrou Zainab, ela admitiu honestamente que saiu por conta própria para se salvar da família. As autoridades não a devolveram para a família, mas também não tomaram medidas para protegê-la. Após o que aconteceu com a irmã, Sahar tentou encontrar uma saída por conta própria. Ela tinha medo de procurar a polícia abertamente, mas decidiu ligar para o Serviço de Proteção à Criança. Ela contou sobre a violência, sobre as proibições, sobre o fato de que sua vida estava em perigo. Os funcionários a ouviram, mas no final das contas, consideraram que a intervenção não era necessária, já que ela estava quase atingindo a maioridade. Ofereceram-lhe um abrigo temporário, mas isso significava apenas uma coisa: quando o período de sua estadia terminasse, ela teria que voltar para casa. Ela sabia que depois disso, o castigo seria muito mais severo. Sahar ficou com medo e recusou a ajuda. Naquele momento, ela percebeu que o sistema não era capaz de protegê-la. Rona era a única que entendia que suas enteadas estavam em perigo de morte, mas ela não podia fazer nada. Ela também vivia com medo por sua própria vida. Rona entendia que Mohammad e Tuba já não consideravam as filhas obedientes e as viam como uma ameaça à honra da família. Ela percebia que qualquer intervenção de sua parte não traria resultado. Após todos os acontecimentos na família Shafia, ficou claro que as filhas não obedeciam mais às regras estabelecidas. Elas ultrapassavam os limites permitidos, recusando-se abertamente ao modo de vida tradicional. Seus atos eram vistos não apenas como um sinal de desobediência, mas como uma séria ameaça à reputação da família. Mohamed não podia permitir que rumores sobre filhas desobedientes se espalhassem entre os conhecidos. Na cultura afegã, essas histórias rapidamente chegavam ao conhecimento do público em geral, e a família corria o risco de perder o respeito. O que mais o irritava era que essa desobediência aberta acontecia no Canadá, um país onde ele não podia controlar o ambiente dos filhos como era possível no Afeganistão. Mas, na opinião da família, a maior ameaça vinha de Zainab. Ela não apenas desobedeceu, mas fugiu de casa. Isso era inaceitável. Ela morava separada, fez sua própria escolha, não obedecia mais ao pai. Para eles, tal atitude significava uma traição definitiva. Tuba sabia que não conseguiria trazê-la de volta à força, então inventou um jeito de fazer Zainab voltar voluntariamente. Ela ligou para a filha e a convenceu de que o pai havia mudado de opinião. Ela disse que ele havia dado consentimento para o casamento com Omar e que agora ela poderia ter um relacionamento oficial com ele. No dia 18 de maio de 2009, foi realizada uma cerimônia religiosa de casamento no Centro Islâmico. No dia seguinte, Zainab fez um penteado e pintou as mãos com rena. O tio a levou ao restaurante e, no caminho, tentou pela última vez convencer Zainab a reconsiderar a decisão de se casar. Mas a resposta dela foi clara. Essa liberdade, como se viu, foi de curta duração. Ninguém da família do noivo compareceu. Ironia do destino, eles também não aprovaram essa união. Tuba estava em lágrimas. O constrangimento era grande demais. Ela simplesmente desmaiou. As pessoas jogaram água nela e tentaram reanimá-la. Zainab se jogou no peito da mãe e disse: "Se você é contra o casamento, eu rejeito esse rapaz." Zainab pediu o divórcio e Omar concordou. O mulá declarou o divórcio deles ali mesmo, no restaurante. Eles foram marido e mulher por apenas 24 horas. Após a anulação do casamento, o relacionamento entre Zainab e Omar piorou significativamente. Sob pressão da família, Zainab foi forçada a cortar todo contato com Omar. A família aumentou o controle sobre sua vida, limitando sua liberdade de locomoção e comunicação. No início, Omar tentou manter contato com Zainab, mas enfrentou obstáculos intransponíveis por parte dos parentes dela.
Como resultado, o relacionamento deles terminou completamente, tornando-se uma fonte adicional de estresse e tensão para a jovem. Zainab percebeu que não lhe dariam nenhuma liberdade. Ela perdeu toda a esperança de independência. Após esse acontecimento, o relacionamento entre Zainab e sua família se agravou ainda mais, o que acabou levando a consequências trágicas. Esse momento se tornou um ponto sem retorno. Se antes o pai ainda hesitava, esperando que as filhas percebessem sozinhas o erro, agora ele via que elas não pretendiam voltar às antigas regras. Hamed insistia que não se podia mais esperar. Em sua convicção, a traição não merecia perdão e as mulheres que manchavam a honra da família deveriam ser punidas. Ele acreditava que o pai havia sido tolerante por tempo demais e que, se não agissem imediatamente, a reputação da família estaria em risco. A decisão foi tomada. Suas filhas não tinham mais direito à vida. Agora só restava pensar em como fazer isso. Mohammed não queria chamar atenção. Ele entendia que o assassinato não poderia ser cometido de forma impulsiva. Tinha que parecer um acidente. Assim começou a elaboração de um plano que em breve levaria à tragédia. A preparação começou com antecedência. Durante várias semanas, Mohammed discutiu com Tuba e Hamed sobre a melhor forma de executar o que haviam planejado. Um elemento importante foi a aquisição de um segundo Nissan Sentra. Oficialmente, ele foi comprado para facilitar as viagens, mas na verdade, o carro deveria desempenhar um papel fundamental no crime. Para não levantar suspeitas, decidiram organizar uma viagem em família para as cataratas do Niágara. Isso parecia ser o desejo de passar um tempo juntos após conflitos e tensões. Ir de férias significava criar para os outros a impressão de que a família finalmente estava feliz. Zainab, Sahar, Jiti e Rona não podiam recusar, mesmo que ainda tivessem dúvidas. Opor-se à decisão do pai era inútil. Desde o início da viagem, as mulheres estavam tensas, mas ninguém poderia imaginar que aquele trajeto seria o último para elas. Tudo estava saindo conforme o planejado. Durante vários dias, a família visitou pontos turísticos, tirou fotos e conversou com estranhos. Tudo isso era feito para que, mais tarde, ninguém pudesse dizer que havia inimizade entre eles. No meio da noite de 30 de junho de 2009, 2 carros, um Nissan e um Lexus, saíram do motel Kingston e seguiram em direção às comportas de Kingston Mills. No Nissan estavam Zainab, Sahar, Jiti e Rona. Quem exatamente estava dirigindo o carro naquele momento não se sabe ao certo, mas provavelmente era Zainab, já que só ela tinha carteira de motorista. Atrás deles, em um Lexus, seguiam Mohammad Shafia, Tuoba e o filho deles, Hamed. Eles mantinham uma pequena distância para não levantar suspeitas. Quando o Nissan parou no estacionamento próximo às comportas, Mohammad Shafia saiu de seu carro e foi até o Nissan. Zainab ou cedeu o lugar voluntariamente, ou foi forçada a sair. Tuba sentou-se no banco do motorista do Nissan para permanecer no carro com as vítimas. Isso foi feito para que as garotas não desconfiassem de nada. Vendo a mãe por perto, elas não sentiam perigo. Enquanto isso, Mohammad e Hamed voltaram para o Lexus e seguiram para o motel mais próximo, onde deveriam criar a ilusão de que a família apenas havia parado para passar a noite antes de uma longa viagem. No motel, eles acordaram o administrador e alugaram 2 quartos. Mas ao mesmo tempo, eles se confundiam nas respostas sobre o número de convidados. Eles não conseguiam decidir se o grupo era composto por 6 ou 9 pessoas, o que parecia estranho. Depois de deixarem os 3 filhos mais novos, Mohamed e Hamed voltaram a entrar no Lexus e retornaram às comportas. Assim que Tuba viu os faróis deles no escuro, ela saiu correndo do Nissan e apressou-se até eles. Isso significava que havia chegado a hora do assassinato. Naquele momento, as garotas ainda estavam vivas e não suspeitavam que haviam caído em uma armadilha mortal. O que aconteceu depois, a investigação conseguiu reconstruir apenas parcialmente. Onde exatamente as mulheres foram mortas, dentro do carro ou do lado de fora, não se sabe ao certo. No entanto, a perícia forense mostrou que 3 delas, Rona, Kiti e Zainab, receberam golpes na cabeça, presumivelmente para deixá-las inconscientes antes de serem afogadas. Sahar, ao que tudo indica, resistiu. Ela não tinha ferimentos na cabeça, o que pode indicar que permaneceu consciente por mais tempo do que as outras. As mulheres foram afogadas uma a uma ou então colocadas já sem vida no carro. Após o crime, os corpos foram recolocados no Nissan, com os bancos dianteiros reclinados para trás.
Nesse momento, Mohammed, Tuba e Hamed começaram a simular um acidente. O plano dos assassinos era afundar o carro de modo que parecesse um acidente. Um deles ligou o motor, colocou o câmbio em ponto morto e saiu do carro. Eles esperavam que o carro descesse sozinho até a água, mas surgiu um problema inesperado. O Nissan ficou preso na beirada de uma saliência de concreto. As rodas dianteiras passaram, mas o carro não caiu no canal, ficando parado no lugar. Isso foi um grande contratempo. Se alguém aparecesse naquele momento, eles seriam pegos em flagrante no local do crime. Um dos criminosos enfiou a mão pela janela do motorista aberta e desligou a ignição. Eles perceberam que, sem força extra, o Nissan não cairia na água. A única maneira de concluir o crime era usar o Lexus para empurrar o Nissan para dentro do canal. Eles entraram no Lexus, ganharam velocidade e bateram na traseira do Nissan. O impacto foi forte. O farol esquerdo do utilitário quebrou, deixando estilhaços no local do crime. Com o impacto, o Nissan caiu na água, levando consigo os corpos de 4 mulheres. Ao perceberem que o crime estava consumado, os criminosos começaram a apagar os vestígios. Eles tentaram recolher os estilhaços do farol do Lexus, mas não conseguiram encontrar todos. Depois disso, saíram rapidamente do local do crime e voltaram ao motel para criar a ilusão de que passaram a noite lá e não sabiam nada sobre o desaparecimento das parentes. Na manhã cedo de 30 de junho de 2009, um funcionário do serviço de manutenção do canal de Kingston percebeu algo estranho. O teto de um carro podia ser visto debaixo d'água. O homem entrou imediatamente em contato com a polícia. Os socorristas e mergulhadores que chegaram ao local começaram a trabalhar. Quando o carro foi retirado da água, encontraram dentro os corpos de 4 mulheres. Elas não tentaram sair. Ninguém bateu nos vidros, nem tentou abrir as portas. Logo ficou sabido que as vítimas eram 3 irmãs e uma parente delas. Zainab Shafiu foi encontrada no banco dianteiro do passageiro. Seu rosto estava inclinado para frente. Seu cardigã preto, encharcado após várias horas debaixo d'água, estava vestido ao contrário. Sakar e sua irmã mais nova estavam na parte de trás do Nissan submerso. O corpo sem vida de Git flutuava sobre o banco do motorista, com um braço abraçando o encosto de cabeça, e a janela ao lado dela estava completamente aberta. Rona estava curvada no banco traseiro, no meio. Ela não estava usando o cinto de segurança. Nenhuma delas estava usando o cinto. A inspeção do carro imediatamente levantou muitas perguntas. O carro estava na primeira marcha, mas o motor estava desligado. As chaves permaneciam na ignição. Os cintos de segurança não estavam afivelados, o que parecia estranho. Em caso de acidente, as pessoas instintivamente se agarram a qualquer coisa, mas aqui não havia nenhum sinal de luta pela vida. Ao mesmo tempo, 3 pessoas chegaram à delegacia de polícia da cidade de Kingston: Mohammed Shafia, sua esposa Tuba e o filho Hamed. Eles relataram que 4 mulheres estavam desaparecidas. A versão deles parecia simples. À noite, elas pegaram as chaves do carro e fugiram. Eles alegaram que, muito provavelmente, elas decidiram fugir, mas algo deu errado. A princípio, a história parecia plausível. A família explicava que Zainab e Sahar frequentemente demonstravam desobediência e tinham conflitos com os pais. Se elas realmente decidiram fugir, poderiam, em pânico, ter perdido o controle do carro e caído na água. No entanto, as primeiras evidências já colocaram essa versão em dúvida. Em primeiro lugar, a localização do carro. O canal de Kingston não é uma estrada, nem uma via, e nem mesmo um lugar onde se pode entrar por engano. É um sistema de eclusas, e chegar lá sem conhecer a região é praticamente impossível. Em segundo lugar, o estado dos corpos. Se as mulheres estivessem vivas no momento em que o carro afundou, certamente teriam tentado sair. Mas não havia nenhum sinal de luta pela vida, nem arranhões nos vidros, nem tentativas de abrir as portas. Tudo isso fez a polícia duvidar das palavras da família. A versão de um acidente casual começou a desmoronar. Paralelamente, os investigadores começaram a verificar os depoimentos dos funcionários do hotel onde a família Shafia se hospedou. Descobriu-se que ninguém viu as mulheres entrando ou saindo do prédio. As câmeras de segurança não registraram a saída delas. As suspeitas aumentavam, alguém claramente estava mentindo. A polícia continuava na investigação, sem se apressar em tirar conclusões. Mas já nesta fase, estava claro,
Não se tratava apenas de uma trágica coincidência, e sim de um crime cuidadosamente planejado, que os criminosos tentaram fazer passar por um acidente. Durante o interrogatório, Mohammed, Tuba e Hamed se confundiam nos detalhes. Primeiro, eles afirmaram que as mulheres saíram durante a noite, mas quando foram questionados sobre o horário exato, ninguém conseguiu dar uma resposta precisa. O horário da suposta saída delas mudava o tempo todo. Hamed assegurava que estava dormindo e não ouviu nada, mas Tuba afirmava que houve barulho na casa durante a noite. Mais tarde, ela acrescentou que acordou e viu elas saindo, mas depois disse que não se lembrava disso. Mohammed chegou a afirmar que naquele momento estava em outro quarto, mas as gravações das câmeras de segurança mostravam o contrário. A polícia examinou cuidadosamente o carro que foi encontrado na água. No local do incidente foram encontrados fragmentos dos faróis. No entanto, esses fragmentos não pertenciam ao carro submerso. Isso significava que havia outro veículo por perto que poderia estar envolvido nesse incidente. Os peritos chamaram a atenção para os danos na parte dianteira do SUV familiar Lexus. Foram justamente as marcas desse veículo que coincidiram com os fragmentos encontrados. Descobriu-se que o carro tinha amassados característicos, que poderiam ter surgido em uma colisão com outro veículo. Esses fatos confirmavam a nova versão. As vítimas não foram simplesmente deixadas no carro, mas intencionalmente empurradas para a água. Os investigadores entenderam que precisavam de provas mais contundentes. Eles decidiram instalar escutas nos carros da família Shafia, na esperança de que os suspeitos se traíssem em alguma conversa. Alguns dias depois, a polícia conseguiu o que procurava. No carro, foram gravadas conversas em que Mohammed expressava abertamente satisfação com o ocorrido. Ele dizia que suas filhas haviam trazido desonra para a família e que agora a honra estava restaurada. Tuba apoiava suas palavras, afirmando que eles fizeram o que era necessário. Hamed, por sua vez, repetia com orgulho que o que fizeram foi o certo. Essas gravações se tornaram provas-chave. Elas comprovavam que o crime havia sido premeditado e que a família conscientemente tirou a vida de 4 mulheres. As provas reunidas não deixavam dúvidas. Agora, a polícia estava pronta para efetuar a prisão. A prisão de Mohammed Shafia, sua esposa Tuba e do filho Hamed ocorreu em 22 de julho de 2009. Naquele dia, eles não suspeitavam que a polícia já havia reunido provas suficientes para apresentar acusações. A família planejava voar para Dubai, mas não conseguiu. Foram detidos pouco antes da partida. Mohammed não esperava tal reviravolta. Até o último momento, ele tinha certeza de que a morte das filhas de Rona havia sido disfarçada como um acidente. No entanto, a investigação estava um passo à frente. Quando lhes foi lida a acusação de homicídio em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato, eles tentaram manter a calma, mas a expressão em seus rostos dizia o contrário. O julgamento começou em janeiro de 2012. Ele durou 3 meses e atraiu enorme atenção do público. Os promotores apresentaram provas irrefutáveis de que o crime foi cuidadosamente planejado. O principal argumento da acusação foram as gravações feitas no carro da família. Nelas, Mohammed falava com orgulho que suas filhas mereceram o destino que tiveram, e Tuba e Hamed apoiavam totalmente essa opinião. Essas conversas dissiparam completamente quaisquer dúvidas sobre sua culpa. Foram ouvidas testemunhas, assistentes sociais, professores e amigas das jovens, que relataram que elas se queixavam da crueldade do pai e do irmão. Muitos sabiam que elas viviam com medo, mas ninguém poderia imaginar que tudo terminaria de forma tão horrível. Durante as audiências, Mohammed não demonstrou arrependimento. Ele afirmou que o tribunal interpretou a situação de forma errada e insistiu que suas filhas envergonharam a família. Tuba, que inicialmente fingia estar de luto, depois mudou de tática e passou a negar seu envolvimento. Hamed tentou se apresentar como vítima da influência do pai, mas as gravações das conversas destruíram essa estratégia. Após 15 horas de deliberação, o júri emitiu o veredicto: culpados. Mohammed, Tuba e Hamed foram condenados à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional por 25 anos. Eles recorreram, na esperança de que a decisão fosse revista, mas o tribunal manteve a sentença. O crime deles foi reconhecido como um assassinato por honra, um ato de violência frio e premeditado. A família, que um dia tentou preservar sua honra, perdeu tudo.
Agora, seus nomes se tornaram símbolo de crueldade, e o caso Shafia ficou para sempre na história do Canadá como um dos exemplos mais terríveis de assassinatos em nome de falsas tradições. Após a prisão de Muhammad, Tuoba e Hamed, as crianças restantes da família se encontraram em uma situação difícil. Eles eram menores de idade e não podiam ficar sem tutela. As autoridades canadenses decidiram colocá-los sob proteção do Estado. Os serviços sociais assumiram a responsabilidade pelo futuro deles. Seus nomes e localização foram mantidos em segredo para evitar pressão pública e possíveis represálias por parte de parentes distantes. Alguns parentes no Afeganistão tentaram intervir na situação, exigindo que as crianças fossem devolvidas à família. Mas as leis canadenses os protegeram disso. Os filhos mais novos de Shafia tiveram a oportunidade de viver longe do ambiente tóxico em que cresceram. Eles mudaram de sobrenome e começaram uma nova vida, mas sua infância ficou para sempre marcada por uma terrível tragédia. O fato de que seus pais e irmão cometeram um crime tornou-se uma marca da qual é impossível se livrar. O destino dessas crianças permanece desconhecido, mas uma coisa é certa: elas tiveram a chance de uma vida diferente, ao contrário de suas irmãs falecidas e de Irone.